O Palmeiras não tem Mundi? Não tem o quê? Mundi? Agora, no início de 2021, foi realizado o Mundial de Clubes FIFA, ainda referente a 2020, e o Palmeiras, campeão da Libertadores, acabou perdendo as duas partidas, uma no tempo normal, outra nos pênaltis. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Geralmente, o Mundial é decidido por um time da Europa contra um da América do Sul, que já entram na semifinal, e por isso, não tem como eles ficarem em último lugar. A pior possibilidade seria a quarta colocação. A Europa tem mais vitórias e sempre chegou na final, com exceção do Mundial de 2000, que teve um formato diferente e foi decidido por dois brasileiros. Os sul-americanos algumas vezes caíram na semifinal, ficando em terceiro lugar, mas em 2020 foi a primeira vez que o representante da América do Sul acabou na quarta colocação, uma vez que o Palmeiras perdeu para o Tigres do México e para o representante africano, o Al-Ahly do Egito. E aí, depois dessa derrota do Palmeiras, muita gente ficou, foi vergonhoso o que o Palmeiras fez. Bom, eu não vou dizer que foi vergonhoso, porque de qualquer forma foi o campeão da Libertadores, ainda que também tenha sido uma final horrorosa de se ver, mas não vamos tirar o mérito do Alviverde Paulista, né? Só que acaba sendo engraçado, porque a torcida do Palmeiras e a própria diretoria também, eles sempre ficam tentando se apegar na Copa Rio para dizer que eles são campeões mundiais. De fato, eu só considero que é título mundial quando existe a possibilidade de que todos os times de todos os continentes participem, quando haja um acesso para qualquer time do mundo poder disputar aquela competição. Senão, eu acho que é injusto considerar esse tipo de competição como mundial. E aí, eu já comentei aqui no Opinião 58, o Flamengo para mim também não tem mundial, o Grêmio também não tem mundial, o Santos não tem mundial, porque para mim mundial realmente foi só do Corinthians de 2000 e depois de 2003 para cá, quando se começou realmente a ter um mundial que tinha o campeão de cada continente presente. Mas eu recebi um questionamento por parte do meu amigo Thiago Lopes, que eu acho que vale comentar aqui. Ele disse o seguinte: olha, se você só considera que mundial são aqueles torneios onde houve a participação de times de todos os continentes, então não se deveria também considerar como Copa do Mundo as primeiras Copas lá atrás, 1930, 1934, porque também não teve time de todos os continentes participando, só tinha mais da América do Sul, Europa e no máximo ali algum outro da América do Norte. Só que é como eu disse, eu não acho que tem que ter a participação de times de todos os continentes. O que eu disse é que tem que ter a possibilidade de acesso para times de todos os continentes. Sobre a primeira Copa do Mundo de 1930, reparem que na época todos os países filiados à FIFA naquela data foram convidados a participar e apenas poucos deles retornaram. No final, a Copa foi disputada apenas por países da América do Sul, da Europa e apenas dois da zona da CONCACAF. Reparem, não houve sequer eliminatórias para essa Copa. Qualquer país da África, da Ásia, da Oceania poderia ter participado. Só que realmente, eu imagino que em 1930, às vezes nem o futebol deveria ter chegado nesses locais ainda, né? E que dirá você organizar uma equipe para disputar uma Copa do Mundo. Também tem a questão que muitos dos países não eram independentes, haveria uma dificuldade maior para você criar uma federação de futebol própria, mas a abertura para isso existia. Já na Copa do Mundo de 1934, foi a primeira vez onde houve eliminatórias, onde houve a necessidade de você disputar contra países vizinhos para poder se classificar para o torneio. Para essas eliminatórias, apenas um país da África se inscreveu, que foi o Egito, e apenas um país da Ásia também, que foi o Mandato Britânico da Palestina. Na época, a Palestina, a região da Palestina, que hoje corresponde à Jordânia, Israel e a Palestina propriamente dita, era um território que era governado pelo Reino Unido, não era independente, mas eles já tinham uma federação de futebol instalada lá, que era majoritariamente organizada por judeus, tanto que depois a mesma entidade se tornou a Federação Israelense de Futebol. Mas repare, havia a possibilidade de um representante da Ásia se classificar para a Copa do Mundo, só que eles perderam na única vaga que estava disponível. Já em 1938, repare, foram 13 seleções da Europa, uma da América do Sul, uma da zona da CONCACAF e uma da Ásia. Na África, ninguém se inscreveu para disputar, sendo que ainda na Ásia
O Japão se inscreveu, mas depois desistiu. E aí as Índias Orientais Neerlandesas, atual Indonésia, na época era ainda uma colônia, se classificou. Assim como também, reparem uma coisa, curiosidade aqui, que a Colômbia, ela não estava inscrita na Conmebol, ela estava como participante da América do Norte, Central e Caribe. O mesmo que ocorre ainda hoje com o Suriname, talvez por uma questão de proximidade ali, né? É mais perto eles irem para o Caribe jogar do que virem aqui para o Brasil, que tem que passar pela Amazônia, não tem estrada e tudo mais. Então repare, já na terceira Copa do Mundo nós tínhamos representantes da Ásia e da CONCACAF, só não tínhamos da África e da Oceania porque realmente ninguém quis disputar. Em 1950, reparem aí que a Índia, ela se classificou para a Copa. Hoje em dia ninguém nem sabe da seleção indiana, não tem a mínima chance de se classificar, mas ela poderia ter ido para a Copa em 1950, não se sabe por quê, não está explicado, mas a Índia, ela teve a chance de ir para a Copa do Mundo, ela ganhou a eliminatória, e assim como a Turquia e a Escócia, a Índia desistiu de disputar a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. Aparentemente ainda não tinha futebol, federação de futebol organizada na Oceania, e as que tinham na África, tipo a do Egito, por exemplo, por algum motivo também não se inscreveram, por isso não tivemos nenhum africano nem nenhum oceânida nessa Copa. Em 1954, o Egito, o único africano inscrito, foi colocado numa eliminatória contra a Itália e foi derrotado. Já na Oceania, novamente, nós não tivemos nenhum país inscrito e tivemos aí 3 inscritos da Ásia, sendo que Taiwan desistiu e a Coreia do Sul eliminou o Japão na disputa pela vaga. Em 1958, veja aí como as questões políticas e relativas a Israel, que não era um país ainda reconhecido pelos árabes, muçulmanos, de modo geral, veja, olha a confusão que isso gerou, né? A Indonésia desistiu após a FIFA ter rejeitado o seu pedido para enfrentar Israel em campo neutro. Assim, Israel se classificou automaticamente. O Egito desistiu de jogar contra o Sudão, então o Sudão se classificou à fase final das eliminatórias. Então, Sudão deveria enfrentar Israel para saber quem iria para a Copa do Mundo. Só que, com o Sudão recusando-se a enfrentar Israel, Israel passaria automaticamente. Mesmo assim, a FIFA decidiu que nenhum time se classificaria sem jogar ao menos uma partida nas eliminatórias. Por isso, Israel teve que enfrentar o país de Gales e acabou que o país de Gales ganhou e se classificou. Mas repare, havia a possibilidade sim dos países da África, Ásia e Oceania disputarem as eliminatórias. Novamente, em 1962, havia possibilidade dos africanos irem para a Copa, mas eles tinham que encarar alguns times da Europa para poder passarem, mas que havia possibilidade, havia. Em 1966, pela primeira vez, um time da Oceania se inscreveu, foi a Austrália. Ela iria disputar contra a África do Sul, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte para saber quem iria para a Copa do Mundo. Aí já tinha uma vaga direta para esses continentes, só que a África do Sul foi banida por causa do apartheid. A Coreia do Sul desistiu, talvez porque não queria jogar com a Coreia do Norte, alguma questão política aí. E a Coreia do Norte ganhou a Austrália e conseguiu ir para a Copa do Mundo. A única Copa do Mundo até hoje que a Coreia do Norte disputou. Inclusive, chegou depois a eliminar a Itália, né? É um feito lembrado até hoje. Daí por diante, a gente tem a África participando de todas as Copas seguintes. Só faltava mesmo a Oceania. Durante muito tempo, a Oceania, até hoje, inclusive, a Oceania ela tem que disputar uma vaga contra uma repescagem ou contra a América do Norte, Central e Caribe ou contra a Ásia. E é por isso que a Oceania não tem uma vaga garantida e muitas vezes, quase sempre, para falar a verdade, fica fora das Copas. Agora vamos falar da Copa Intercontinental, conhecida aí na mídia como Mundial de Clubes, o antigo. Ele começou a ser disputado em 1960, sempre entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul somente. A gente tem que ressaltar que realmente a maioria dos continentes só começaram a ter seus campeonatos próprios de clubes muito depois disso. Por exemplo, na Oceania, o primeiro campeonato continental só aconteceu em 1987. Na Ásia, apenas em 1967, ou seja,
7 anos depois do Intercontinental. Na África, só em 1964 e 65, ou seja, pelo menos 4 anos depois do Intercontinental. Então, de fato, no primeiro Intercontinental não tinha como se fazer um Mundial realmente com todos os continentes, porque a maioria dos continentes não tinha como escolher ainda o seu representante, já que não tinha um campeonato continental próprio. Só tinha uma exceção, a zona da CONCACAF. Na zona da CONCACAF, nós já tínhamos um campeonato continental desde 1959, quando o Chivas Guadalajara foi o campeão. Então, em 1960, quando fizeram o primeiro Intercontinental, se quisessem fazer um Mundial que fosse reconhecido dessa forma, deveriam no mínimo ter chamado o representante da CONCACAF, que seria o Chivas, campeão em 1959. Mas não chamaram. Por isso que eu acho que não foi Mundial coisa nenhuma. E isso se aplica a todos os intercontinentais, a tal Copa Toyota, dali para frente. Agora vamos falar dos ditos mundiais de clubes. A ideia de se declarar um campeão mundial, ela é bastante antiga no futebol. Se vocês lerem esse artigo aqui da Wikipédia, Antecedentes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, vocês vão ver que lá nos primórdios de futebol havia uma disputa entre a Escócia e a Inglaterra, que eram até então as duas maiores potências do futebol. Então, sempre os clubes de ambos os países disputavam uma partida e o vencedor se transformava, se declarava como campeão do mundo. O primeiro troféu mundial que se tem notícia foi vencido pelo Hampton em 1888 sobre o West Bromwich Albion. Até hoje esse troféu se encontra no Museu do Futebol Escocês, que fica em Glasgow, né, Escócia. Pode ser que naquela época isso fizesse sentido, declarar o campeão do mundo apenas entre a Escócia e a Inglaterra, mas a verdade é que hoje em dia não faz muito sentido que a gente considere dessa forma. Se naquela época o futebol só existisse na Inglaterra e na Escócia, aí tudo bem, mas não era o fato. Na verdade, já existiam outros campeonatos a nível nacional em outros países. E é por isso que esse título não pode ser considerado. Por mais que se dissesse, não, o futebol britânico é muito superior aos demais, não importa. Tinham campeonatos em outros países e os vencedores desses países deveriam ser considerados também, deveriam ser convidados para um eventual mundial para que se pudesse validar esse título mundial. E é esse o mesmo raciocínio que eu faço em relação ao Intercontinental, que foi realizado sem a África, a Ásia, a Oceania, a CONCACAF, e por isso que também não pode ser chamado de mundial.